Bom, então vamos lá, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, e o título é A Adoração que Agrada a Deus. Ai, que bonitinha, a bebezinha da Bibi. É menino ou menino? É um menino, é da Leila. Ai, da Leila, que lindo. Então vamos lá. A adoração que agrada a Deus. Eu li esse capítulo, né? E achei muito importante ler ele na íntegra. Então, a gente vai lendo ele, vocês vão me acompanhando, e de repente, aquilo que for vindo ao meu coração, a gente vai fazendo as pausas e vamos discutindo. Mas eu achei muito importante ler na íntegra, porque às vezes tem algumas coisas que a gente acaba esquecendo, né? Então, vamos lá. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Então, ao longo desses capítulos, nós já estamos aprendendo sobre a questão da adoração, né? Nós já vimos, já foi dada meio que uma pincelada, né? Falando sobre que a adoração é muito mais do que cantar um hino, que louvar, que ouvir uma música, que a adoração envolve uma série de coisas, né? Então, nesse capítulo, ele vai entrar mais profundamente nesse assunto da adoração. Aí vai explicar o que significa adorar a Deus da maneira verdadeira, né? E como nós podemos saber que a nossa adoração está agradando a Deus? Então, ele começa assim: Deus quer você por inteiro. Deus não quer apenas uma parte da sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou em sobras de tempo e de dinheiro. Ele deseja sua total devoção e não pequenos pedaços de sua vida. Uma mulher samaritana, certa vez, tentou ponderar com Jesus sobre o melhor momento, melhor lugar e forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto o porquê você adora e o quanto de si mesmo você oferece a Deus quando adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. O tipo de adoração que agrada a Deus tem 4 características. Então, ele vai começar a explicar aqui quais são as 4 características do tipo de adoração que adora a Deus. A primeira delas é a adoração. Deus se agrada quando nossa adoração é precisa. As pessoas frequentemente dizem: eu gosto de pensar em Deus como. E então contam sobre que tipo de Deus gostariam de adorar. Mas nós não podemos apenas criar nossa própria imagem de Deus, confortável e politicamente correta, e adorá-la. Isso seria idolatria. Né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? As pessoas criam o Deus da forma que elas imaginam que Deus seja. E fazer isso, aqui está falando que é idolatria. Porque cada um pode criar o Deus da forma que imagina, da forma que acha conveniente e adorar. E não é isso que Deus quer, porque ele tem a personalidade dele e tudo aquilo que ele está escrito na Bíblia. Ele deixou, nos explicou a sua essência, né? Através do estudo da Bíblia, nós vamos ler do que Deus se agrada, do que Deus não se agrada. Então, não é nós que devemos definir do jeito que nós queremos, mas sim da forma como ele da forma como ele deixou ali explícito.
A adoração deve ser baseada na verdade das Escrituras e não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como ele é verdadeiramente revelado na Bíblia, né? Então, foi o que eu acabei de falar. Não é da forma que a gente imagina que Deus seja, da forma que é conveniente, mas é da forma que ele é e que está escrito, que foi revelado para nós através da Bíblia. A segunda característica de uma adoração que agrada a Deus é uma adoração autêntica. O que é autêntica? Uma coisa que é autêntica, uma coisa que é verdadeira, né? Que é sincera. Então, Deus se agrada quando a nossa adoração ela é sincera. O que é uma coisa sincera? Dá um exemplo aí para mim, Manu. O que é uma coisa sincera? Uma coisa sincera é tipo, quando você não tá, tipo, eu acho que uma adoração sincera é quando você adora, tipo, de todo o seu coração. Você adora porque você ama a Deus. Você tá sendo sincero. Não só porque é obrigação. Porque eu tenho que ir pra igreja hoje. Não, você vai pra igreja porque você gosta. Porque você gosta de adorar a Deus. Isso. A palavra sincera, ela vem de uma... A origem dela é que antigamente, né, as pessoas vendiam vasos. E às vezes acontecia que esses vasos quebravam. E aí, para não ter o prejuízo, o que eles faziam? Eles passavam cera naquele vaso, eles meio que remendavam, né, os cacos, passavam cera para montar aquele vaso novamente, né? E aí eles pintavam por cima daquela cera e vendiam como se o vaso fosse novo, como se ele nunca tivesse quebrado. Então, daí que vem a palavra sincero. Quer dizer o quê? Sem cera, sem rachadura, uma coisa autêntica, uma coisa que é verdadeira, que não é quebrado, que não é, como se diz, mascarado. Entende? Então, esse é o significado da palavra autêntica, e é essa forma que Deus espera da nossa adoração, essa autenticidade. Quando Jesus disse que você deveria adorar em espírito, ele não estava se referindo ao Espírito Santo, mas ao seu espírito, ao meu espírito, feito à imagem de Deus. Você é o espírito que habita um corpo, e Deus concedeu esse espírito para que se comunicasse com ele. A adoração é o seu espírito correspondendo ao Espírito de Deus. Quando Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, ele queria dizer que a adoração deveria ser genuína e sincera, não apenas uma questão de utilizar as palavras corretas. Você deve querer dizer o que diz. O louvor sem sentimentos não é em absoluto louvor, não vale nada e é insulto a Deus. Então, aqui, só para explicar um pouquinho, nós somos um ser trino, né? Nós somos compostos do corpo, que é essa matéria, né? A alma e o nosso espírito. Então, quando aqui fala que nós deveríamos, naquele versículo, que nós deveríamos adorar a Deus em espírito e em verdade, está dizendo o quê? Que o nosso espírito deve se comunicar com o Espírito de Deus, né? E deve ser, aqui falou assim, sobre o louvor sem sentimentos, não é um louvor real. Ou seja, se você só falar por falar, sem liberar sentimentos, sabe? Sem só da boca para fora, não adianta. Isso Deus considera como um insulto, né? Então, nós temos que adorar a Deus
em corpo, com o nosso corpo, mas também com o nosso espírito, né? Com o interior, com a nossa alma. O que, que é a alma? É a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, a nossa mente. Quando fala coração, significa isso, a alma, né? Na verdade, não fica aqui. A gente fala, o meu coração tá triste, meu coração tá magoado. Na verdade, o coração não é aqui, mas é aqui, é na nossa mente. É onde, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, né? Então, é isso. Quando, quando adoramos, Deus olha para além de nossas palavras, para ver a nossa postura, a postura dos nossos corações. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, né? Quando eu estou lá na igreja, orando, adorando lá, levanto a mão, falo aleluia, falo glória a Deus, as pessoas estão olhando a minha aparência, o meu exterior, o meu corpo. Só que Deus vê além disso, né? Deus vê não só isso, esse exterior, mas ele vê lá dentro, se essa adoração que eu estou dando é sincera, ou se eu estou ali só de fachada, se eu estou ali, de repente, adorando a Deus e pensando, eu tenho que, quando chegar em casa, eu vou ter que fazer janta, amanhã eu vou ter que trabalhar. Então, assim, Deus, ele quer algo que seja sincero e que seja inteiro, com inteireza de coração. Continuando aqui. Visto que a adoração envolve regozijar-se em Deus, ela mobiliza as emoções. Deus lhe deu emoções para que você pudesse adorá-lo com intensidade, mas essas emoções devem ser genuínas, né? Ou seja, verdadeiras, não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja o seu amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Essa parte é interessante, né? Às vezes a gente se preocupa tanto de cantar perfeitamente, de não errar, de não desafinar, mas Deus, ele quer além disso, ele quer uma coisa que seja sincera, que seja do fundo do coração. Logicamente, só a sinceridade não é suficiente. Você pode estar sinceramente errado, né? Então tem que ter a motivação certa. É por isso que tanto o espírito como a verdade são necessários. A adoração deve ser precisa e autêntica, né? Então, essa parte aqui está falando sobre isso, sobre a autenticidade, sobre adoração ser verdadeira, né? Deve ser alinhada com a palavra de Deus, não apenas nos sentimentos, mas na verdade, no nosso, na verdade do coração. Aqui, a verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus e não a uma melodia musical. Ele vai falar aqui, resumindo, né? Que muitas vezes, às vezes as pessoas acham que vão para a igreja, às vezes ouvem um louvor bonito e começa a chorar. E às vezes as pessoas confundem isso com, o Espírito Santo me tocou, sabe? Ou eu senti o Espírito Santo, a presença de Deus, só que as pessoas, isso às vezes podem confundir com você está emocionado, de repente você ficou apenas emocionado. Então a gente tem que ter cuidado com isso, para não confundir a emoção com a razão. Entende? Porque nós temos emoção, né? Nós temos sentimentos, e Deus quer que a gente use assim os sentimentos, mas não apenas só os sentimentos também, mas a nossa razão, o nosso entendimento. Deu para entender o que eu quis dizer? Aí, continuando aqui, ó, ele fala assim, eu achei interessante aqui, ó, no meu livro é página 91, que fala assim, que cada pessoa tem seu modo de ser, né?
Tem pessoas que são... Eu, como psicanalista, estudei sobre isso, né? Sobre a questão de cada pessoa tem o seu temperamento, né? Tem pessoas que são melancólicas, tem pessoas que são coléricas, tem pessoas que são fleumáticas, tem pessoas que são sanguíneas. Ou seja, cada pessoa tem sua personalidade, tem seu modo de ser. Umas pessoas são mais extrovertidas, outras pessoas são mais inibidas, tem pessoas que são mais alegres, outras, por natureza, são mais contidas. E Deus, ele quer que nós sejamos cada um do seu jeito, cada um da sua identidade, adore a Deus com o seu jeito, né? Então, assim, não adianta eu querer ficar imitando, eu ver uma pessoa assim, e falar, nossa, que bonito o jeito que aquela pessoa faz, né? E tentar fazer igual. Porque não vai ser autêntico, não vai ser uma coisa sincera, vai ser uma coisa que eu vou estar forçando, né? E aí, aqui no livro, ele colocou, né, sobre um autor, né, que escreveu o livro Caminhos Sagrados. E no nesse livro, esse autor, ele vai falar assim, ó, ele identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Aí ele vai falar assim, ó, os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre. Eles ficam mais à vontade de adorar a Deus no ar livre, em ambientes naturais, né? Na natureza, tem pessoas que conseguem se conectar com Deus mais na natureza, vamos dizer assim. Aquelas pessoas que são mais sensitivas, que amam a Deus com seus sentidos, elas apreciam belos cultos de adoração, que envolva o aspecto visual, que envolva o paladar, o aroma, o toque, e não apenas só ouvir. Aquelas pessoas que são mais tradicionais, elas se aproximam de Deus por meio de rituais, né, de liturgias, de símbolos, de estruturas mais rígidas. São pessoas que se baseiam mais nisso. Aquelas pessoas que são ativistas, elas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça, trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Já aquelas pessoas que são caridosas, né, que são amorosas, elas amam a Deus amando os outros, elas demonstram seu amor a Deus amando os outros, suprindo as necessidades daqueles que precisam. Os entusiastas amam a Deus com festas, eles gostam de demonstrar seu amor a Deus fazendo festa, né? São pessoas mais entusiastas. Os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo com a mente. Então, olha só, não existe uma forma única de adorar a Deus. Isso que eles quer mostrar, o autor quer que nós entendamos. Não existe uma forma única de adorar a Deus. Mas que, ó, a forma que glorifica a Deus é a forma como nós somos. Cada um do seu jeito, cada um fazendo aquilo que mais gosta, né? Que mais se sente à vontade. Sendo nós mesmos, não imitando outras pessoas ou forçando algo que a gente não se sente bem, não se sente à vontade. Aí, continuando aqui. Deus se agrada quando a nossa adoração é atenta. O que é uma adoração atenta? É uma adoração envolvente, que nem eu acabei de falar agora, né? Uma adoração que envolve a mente, as emoções e a nossa razão, quer dizer, a nossa vontade. A gente está adorando porque a gente tem vontade. Aí tá falando aqui, ó, se a adoração for uma coisa mecânica, não vai significar nada. Se for uma coisa forçada, se não envolver a sua mente, se não envolver a sua vontade, você adorar porque você realmente quer adorar. Então, tem que envolver essas três aspectos, né? Tem que envolver a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade, a nossa razão. E aí, o quarto aspecto aqui, de uma quarta característica de uma adoração que agrada a Deus, a adoração é uma prática. O que quer dizer isso?
foi o que a gente falou nos capítulos anteriores. É mais do que um louvor, é mais do que um levantar a mão, é um estilo de vida, né? Aí fala aqui, ó, a Bíblia diz: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Porque Deus quer o seu. Por que Deus quer o seu corpo? Porque ele não diz: apresentai os vossos espíritos. Porque sem o corpo, a gente não pode fazer nada nesse planeta, né? A gente precisa, a gente foi o que eu falei, nós somos formados de 3 elementos: o corpo, a alma e o espírito. Então, quando nós vamos adorar a Deus, nós temos que adorar com os 3, com o corpo, com a alma e com o espírito. Por isso que Deus não fala assim, apresente o seu espírito para mim. Não, porque nós não somos só espírito. Nós somos os 3. Aí ele dá um exemplo aqui, né? Você já ouviu algumas pessoas dizerem assim: não poderei estar na reunião desta noite com vocês, mas eu vou estar em espírito. Você sabe o que isso significa? Isso não significa nada, isso é inútil, né? Porque enquanto nós estamos aqui na Terra, o seu espírito só vai poder estar onde o seu corpo estiver. Aí, quando nós morrermos, sim, nosso espírito se separa do corpo. O corpo fica aqui, né? É enterrado lá, volta ao pó, mas o nosso espírito e a nossa alma volta para Deus. E aí ele vai dizer aqui que, cadê? Na adoração devemos oferecer nossos corpos como um sacrifício vivo. Agora, nós normalmente associamos sacrifício como algo morto, mas Deus quer que nós sejamos um sacrifício vivo. Ele quer que nós vivamos por Ele, né? Ele quer que a gente se entregue para Ele, né? De corpo e alma. Isso que significa. Não é a gente cantar lá na igreja uma coisa e depois chegam em casa, já esqueci tudo, já sou outra pessoa. Não, ele quer que a gente tenha um padrão de vida onde quer que nós estejamos, né? Um padrão de vida que agrade a Deus. Então, a verdadeira adoração, ela vai além de cultos, como nós já falamos, né? Mas ela se manifesta na obediência e na nossa entrega diária para com Deus. E aí, tá falando aqui, ó. Quando Jesus disse ame a Deus com todas as suas forças, ele chamava atenção para o fato de que adorar exige um esforço, exige uma energia. Nem sempre é conveniente ou confortável. Algumas vezes, a adoração é um mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. Quando você louva a Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo, estando cansado, ou quando você ajuda os outros, estando esgotado, você está oferecendo o sacrifício de adoração a Deus, e isso agrada a Deus. Essa parte é interessante, né? Porque, às vezes, mesmo sem vontade, mas na nossa consciência, a gente sabe que Deus precisa ser adorado, mesmo quando a gente está desanimado, né, sem vontade. Às vezes você acorda de madrugada ali, você sente que é Deus te chamando, a vontade que nós temos é o quê? É virar para o lado e continuar dormindo. Mas mesmo assim, quando a gente se levanta, a gente vai lá, dobra os nossos joelhos e ora, e adora a Deus, abre o coração para Ele, Ele recebe aquilo como um sacrifício vivo, e isso agrada a Deus. Da mesma forma, o autor aqui dá o exemplo, né? Quando a gente está cansado, quando a gente está esgotado, mas de repente alguém pede uma ajuda e você vai lá, não, eu estou cansada, mas eu vou ajudar, a pessoa precisa de mim, né? Isso também é uma forma de adorar a Deus, porque você está se oferecendo em sacrifício, você sabe que isso vai agradar a Deus. Então, ou seja, você está agindo além da sua vontade, né? Você está colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, o amor a Ele em primeiro lugar, e isso agrada a Deus. E aí, para finalizar aqui o nosso encontro, hoje, de uma forma diferente,
eu achei interessante que ele coloca aqui, Matt Redman é um líder de adoração lá da Inglaterra. E ele conta como o pastor da igreja ensinou, ele conta que o pastor da igreja ensinou o verdadeiro significado da adoração. E para mostrar que a adoração é mais do que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo. Então, olha só, o pastor da igreja dele, desse rapaz, ele ensinou que a adoração era mais do que louvor, era mais do que cantar um hino, era mais do que isso. E para que as pessoas entendessem, o que ele fez? Ele proibiu durante o tempo. Falou assim, ó, vamos ficar um tempo sem cantar, para vocês entenderem que adorar a Deus é mais do que isso, do que simplesmente cantar um hino, cantar um louvor. E aí, as pessoas aprenderam a adorar a Deus de outras maneiras, como nós estamos aprendendo aqui, né? Através da leitura desse livro, ajudando o próximo, amando, né? Com a nossa vida, com o nosso comportamento, cantando um hino também, por que não? E aí, depois disso, depois daquele período, depois que as pessoas aprenderam, o Matt, ele escreveu uma canção que se tornou clássica. E aí eu vou ler aqui o finalzinho do Pensando sobre o Meu Propósito, e para encerrar, eu vou colocar essa canção que ele escreveu, tá bom? Para vocês ouvirem e lerem a letra e meditarem sobre o que significa a verdadeira adoração. Então, aqui, ó, Pensando sobre o Meu Propósito, um tema para a nossa reflexão. Deus, ele me quer por inteiro. Ele me quer de corpo, alma e espírito. Um versículo para nós memorizarmos. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. É mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E uma pergunta para a gente meditar. O que agrada mais a Deus nesse momento? Minha adoração pública ou a minha adoração em particular? O que nós vamos fazer a respeito disso? E aí, cada um medita, né? Naquilo que acha que é certo. E aí, para encerrar, eu vou colocar aqui esse louvor que esse rapaz escreveu depois que ele entendeu o significado da verdadeira adoração. Tá bom? Vou colocar aqui, compartilhar com vocês de novo. Aí vocês leem a letra e depois a gente volta aqui para encerrar. Tá aparecendo, gente, para vocês? Não. 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 Peraí, só um minuto. Vou colocar aqui de novo. Não apareceu nada? Não. Peraí. Vamos lá de novo, então. Compartilhar. Agora pode... Sim? Tá, então vou voltar aqui do início. Vamos lá.
Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és de amor. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Minha essência és tu, Minha essência és tu, minha essência és tu, oh Jesus. Minha essência, tu és merecedor da minha adoração, és tu. Jesus.
essência és tu. Essência és tu. Essência és tu. Jesus, me perdoa pelo que eu fiz nela. Quando a essência és tu. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Lindo, né? Lindo, né, gente, esse louvor? Muito lindo. Então. Eu vou mandar depois lá para vocês no link, tá bom? No grupo, para quem quiser ouvir de novo. E que nós possamos refletir sobre isso, né? Pedir para que Deus nos ensine a louvar a Ele da forma que Ele merece, que Ele se agrada, né? Que Ele nos ensine a adorar de forma mais autêntica, com verdade e entregando o nosso melhor. Tá bom? E assim nós encerramos mais um dia. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. E nos vemos aqui amanhã de novo no mesmo canal e no mesmo horário. Bom, fiquem com Deus. Uma boa noite, um bom descanso e até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Deus Fiquem com Deus. abençoe. Amém. Fica com Deus.